Hoje doeu. Eu não vou mentir pra você. Doeu de um jeito que só quem veste essa camisa consegue entender. Eu acordei com aquele aperto no peito. Sabe aquela sensação? Quando você abre os olhos e a primeira coisa que vem na cabeça é o resultado de ontem. E parece que algo ficou no ar. Como se o mundo tivesse mudado um pouco. Mas foi exatamente num dia assim, depois de uma derrota, que eu lembrei porque nunca abandono essa camisa. Foi num dia assim que eu entendi o que realmente significa ser Flamengo. Então, se você também sentiu isso, se você também acordou com esse gosto amargo, fica comigo. Porque essa história não é sobre perder. É sobre nunca desistir. Ontem, o Flamengo perdeu. E eu sei que você sentiu. Porque a gente não assiste um jogo só esperando o resultado. A gente vive cada segundo. Cada passe, cada chance, cada erro. E quando acaba e o resultado não veio, parece que algo foi arrancado de dentro da gente. Eu estava lá. Não importa se foi no estádio, na frente da TV ou pelo celular. Eu estava lá como você estava. A gente acreditou até o último minuto. Porque é isso que a gente faz. Mas o apito final veio e a derrota também. E aí bate aquele silêncio. Aquele momento em que você olha para o nada e sente o peso de ter dado tudo e não ter sido o suficiente. Eu vi gente com a cabeça baixa. Vi lágrimas, vi revolta, vi frustração. E eu senti tudo isso também. Porque ser Flamengo não é sobre estar sempre certo. É sobre estar sempre junto. Mesmo quando dói. Principalmente quando dói. Ontem não foi o dia que a gente queria, mas foi o dia que a gente viveu. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que a derrota revela mais sobre a nação do que qualquer vitória. Antes de continuar, eu quero saber de você. Qual derrota do Flamengo te ensinou mais do que muita vitória? Comenta aí, porque eu sei que você tem uma história. Deixa eu te contar uma coisa. O Flamengo não é o time que sempre vence. Nunca foi. E sabe por quê? Porque o Flamengo é o time que nunca desiste. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Vencer é sobre o resultado. Não desistir é sobre o caráter. E ontem, quando tudo parecia perdido, quando o placar não era o que a gente queria, eu vi o verdadeiro DNA rubro-negro. Eu vi jogadores que continuaram correndo. Eu vi uma torcida que continuou cantando. Eu vi gente que continuou acreditando, mesmo sabendo que talvez não desse tempo. E sabe o que isso me fez lembrar? Que o Flamengo sempre foi assim. A história desse clube não foi escrita nos dias fáceis. Foi escrita nos dias em que tudo parecia impossível. Nos momentos em que todo mundo duvidava. Nos jogos em que ninguém dava nada pela gente. Nas situações em que a lógica dizia, desiste. Mas a nação disse, nunca. Porque ser Flamengo é isso. É ter raça quando não tem mais força. É ter fé quando não tem mais razão. É levantar quando todo mundo acha que você não levanta mais. A derrota ensina isso. Ela mostra quem você realmente é quando as coisas não vão do seu jeito. E eu aprendi que o Flamengo não se define pelas vitórias. O Flamengo se define pela resistência. Pela capacidade de olhar para o chão, respirar fundo e dizer, ainda não acabou. Essa é a lição que ontem me deu. E foi essa lição que me fez lembrar porque eu nunca desisto dessa camisa. Deixa eu te contar sobre a primeira derrota do Flamengo que eu vi. Eu ainda não morava no Brasil. Eu ainda estava descobrindo o que era torcer de verdade. E eu assisti aquele jogo esperando, sei lá, alguma coisa épica, porque até ali eu só tinha visto vitórias. Gols incríveis, viradas impossíveis, histórias que pareciam filmes. Mas naquele dia, o Flamengo perdeu. E não foi uma derrota qualquer. Foi daquelas que dói. Daquelas que você sente que poderia ter sido diferente. Mas o que aconteceu depois foi o que mudou tudo para mim. Eu esperava silêncio. Eu esperava revolta. Eu esperava que a torcida sumisse. Mas não. A torcida continuou lá. Cantando, apoiando, acreditando. Eu lembro de pensar, como é que eles fazem isso? Como é que você perde e ainda assim canta como se tivesse vencido? Como é que você sai derrotado do campo, mas sai de cabeça erguida? E foi ali que eu entendi. O Flamengo não é sobre o resultado de um jogo. O Flamengo é sobre pertencer a algo maior do que você. É sobre fazer parte de uma história que começou muito antes de você nascer e vai continuar muito depois de você partir.
É sobre carregar uma camisa que tem peso, que tem alma, que tem memória. Naquele dia, eu não vi uma torcida derrotada. Eu vi uma nação inabalável. E foi naquele momento que eu decidi. Eu quero fazer parte disso. Não pelos dias fáceis, mas pelos dias difíceis. Porque qualquer um torce quando tudo vai bem. Mas só os verdadeiros ficam quando tudo vai mal. E a nação rubro-negra, ela fica. Sempre ficou. Sempre vai ficar. Essa foi a primeira derrota que me marcou. E desde então, toda vez que o Flamengo perde, eu lembro daquele dia. Eu lembro do que é ser parte de algo que não se quebra. E você? Você já viveu um jogo assim? Que o Flamengo perdeu, mas te marcou mais do que muita vitória? Conta aí nos comentários. Eu quero saber. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você ainda está aqui? Por que, depois de todas as derrotas, de todas as frustrações, de todos os momentos difíceis, por que você ainda veste essa camisa? Porque eu vou te dizer uma coisa. Não é pela facilidade. Ser Flamengo nunca foi fácil. Nunca foi confortável. Nunca foi sobre sentar e relaxar. Ser Flamengo é sobre sentir. É sobre viver cada jogo como se fosse o último. É sobre sofrer quando perde. É sobre comemorar quando ganha. É sobre estar presente, mesmo quando dói. Principalmente quando dói. E sabe por quê? Porque a vida é assim. A vida não é sobre evitar a dor. A vida é sobre encontrar algo pelo qual vale a pena sofrer. E o Flamengo, ele é exatamente isso. É um amor que não te poupa, que não te protege, que te joga no meio da tempestade e te diz, agora nada. E você nada, porque você sabe que do outro lado tem algo esperando, tem uma vitória, tem uma virada, tem um momento que vai fazer tudo valer a pena. E mesmo que esse momento demore, você continua nadando. Porque o Flamengo te ensina algo que poucas coisas na vida ensinam. Ele te ensina que desistir não é uma opção, que você pode cair, pode tropeçar, pode ser derrubado, mas você levanta. Sempre. E quando você olha para trás, para o caminho que você percorreu, você vê que cada derrota, cada dor, cada momento difícil, foi o que te fez mais forte, foi o que te transformou, foi o que te fez entender o verdadeiro significado de nunca desistir. E é por isso que a gente nunca desiste dessa camisa. Porque ela não é só um pedaço de pano. Ela é uma promessa. A promessa de que não importa quantas vezes você caia, você vai levantar. Sempre. Para você, o que faz o Flamengo ser maior que qualquer derrota? Comenta aí. Eu quero ouvir a sua história. E agora, deixa eu te contar algo que aconteceu depois da derrota de ontem. Algo que só reforça tudo o que eu falei até agora. Ontem, o Flamengo perdeu. Mas hoje o Flamengo ainda é líder. Porque enquanto a gente sofria com a derrota, outro resultado, em outro lugar, manteve a gente no topo. E sabe o que isso me faz pensar? Que o destino tem um jeito curioso de lembrar a gente de uma coisa. Ainda não acabou. A temporada não acabou. A luta não acabou. A história não acabou. Ontem foi um tropeço. Um momento difícil. Uma dor que a gente sentiu junto. Mas não foi o fim. E sabe por quê? Porque o Flamengo sempre encontra um jeito. Sempre teve. Sempre vai ter. Não é sobre nunca cair. É sobre sempre levantar. E hoje, mesmo depois da derrota, o Flamengo continua de pé. Continua na luta. Continua acreditando. E a nação continua junto. Porque a gente aprendeu que o futebol é assim. Tem altos, tem baixos, tem momentos que parecem o fim do mundo. Mas no final, quem resiste, quem aguenta, quem não desiste, é quem conquista. E o Flamengo, ele nunca desiste. A nação, ela nunca desiste. E eu nunca vou desistir dessa camisa. Porque ela me ensinou que a vitória não é sobre nunca perder. A vitória é sobre nunca parar de lutar. Hoje o Flamengo perdeu, mas eu lembrei porque nunca desisto dessa camisa. Porque essa camisa não é sobre resultados. Ela é sobre identidade. É sobre quem você é nos momentos mais difíceis. É sobre a capacidade de olhar para o abismo e dizer, eu ainda acredito. O Flamengo me ensinou que a vida não é sobre evitar a dor. É sobre encontrar algo pelo qual vale a pena sofrer. E essa camisa, ela vale. Cada lágrima, cada frustração, cada momento de dúvida,
Vale. Porque no final, quando você olha para trás, você vê que não foi só sobre os títulos, foi sobre o caminho, sobre as pessoas que estavam do seu lado, sobre os momentos que você viveu, sobre a lealdade que você carregou. E é isso que faz o Flamengo ser maior que qualquer derrota. Não é o que a gente ganha, é o que a gente não abre mão. E a gente nunca vai abrir mão dessa camisa. Nunca. Se essa camisa também mexe com você desse jeito, se você também sente essa dor quando perde e essa alegria quando vence, se você também faz parte dessa nação inabalável, então se inscreve aí, porque a gente vai seguir juntos. Vitória ou derrota, sol ou chuva, do começo ao fim. Deixa seu like. Compartilha com outros flamenguistas que carregam essa chama. E lembra, a temporada não acabou, a luta não acabou, a história não acabou. Vamos juntos, até o fim, sempre. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.